Amém? Graça e a paz do Senhor. Estamos gravando aqui uma ajuda para as nossas palestras de encontro e talvez você vai fazer um encontro com Deus junto com a sua igreja e seu pastor chegou e te colocou ali para pregar nesse encontro e você sempre quis, mas agora deu um frio na barriga e você tá assim, agora eu vou ter que pregar. Meu Deus, o que eu faço? Eu vou tentar te ajudar, tentar falar algumas coisas que pode facilitar para você. Que você tem que ter esse temor, se voltar para orar, para buscar. Isso aí tem que ser quando você estiver pregando a milésima, a, a, a pregação que for. A gente tem que ter sempre o temor, porque é Deus que fala, não somos nós. Mas o iniciante tem bastante dificuldades em algumas áreas que podem ser facilitadas. Então, aí o nosso texto, né? Vamos estar falando sobre essa, podemos chamar de a pregação universal dos encontros. Todos usam ela, todos os encontros usam ela, e é muito difícil sair do roteiro, né? Do que é que pede. Vencendo a carne, o diabo e o mundo. Geralmente, na maioria dos encontros que eu conheço, é a primeira palestra do domingo de manhã. Isso faz para você, que vai ser o pregador dela, isso pede para você uma responsabilidade muito maior, porque as pessoas elas ficam muito felizes no sábado, elas têm muita adrenalina, algumas não conseguem dormir e ficam a madrugada acordado conversando e tomando bronca. Então, chega de manhã, na hora dessa palestra, estão acabados, estão morrendo de sono. E você pode, então, ter uma palestra muito desastrosa por conta disso, tá bem? Então, vamos lá. Eu creio que o Senhor vai te dar a vitória e a sua palestra vai ser uma grande bênção, vencendo a carne, o diabo e o mundo. Então, a gente tem que, primeiro de tudo, não pode ser uma coisa secundária, tem que ser primeiro olhar a nossa palestra de uma forma global. Então, temos aqui uma introdução e com certeza vão ser três, né? Três. Esses três já estão no título, que é A Carne, o Diabo e o Mundo. Aqui nós temos a carne, o diabo e o mundo, né? E aqui nós começa com o diabo. Mas não tem problema não, a ordem dos tratores não alteram o viaduto. Já dizia meu amigo de colégio. Então, o diabo, aí tem aqui uma definição com três subpontos. A carne, e nós temos mais quatro subpontos. O mundo, e temos dois subpontos. Que então dá 9. 3, 4, 2. Então presta atenção, a nossa palavra tem três bases principais. Cada base com suas divisões, mas todas as divisões dão 9. Então, pregar 9 pontos mais uma introdução dentro de uma palestra de 45 minutos não é fácil. Não é fácil. Para um pessoal com sono, para um pessoal quebrado. Então você vai ter que estar em primeiro lugar. Você não pode estar lá com sono. Você não pode ser um com sono junto com a multidão, por favor. Então, se você for pregar essa palestra, vá dormir no horário melhor que você puder ali. Depende de quando é que todos estão liberados para dormir. Durma bem, acorde bem, tome um café e não, eu vou pregar em jejum. Não, tome um café. Jejum você já fez antes de o encontro acontecer. Tome um café e pegue a sua palestra, vista uma bela roupa e vá para esse prédio de reunião, fazer uma oração antes que a palavra comece, pedir para o Senhor te usar e amém.
Então vamos lá. Temos aqui então o texto principal que diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos então esse texto principal mostrando que sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Embora depois de sujeitai-vos temos a palavra mas, não significa que você vai gastar um esforço para se sujeitar a Deus e um outro esforço para resistir o diabo. Não. A gente vai, quando você se sujeita a Deus, você já vai ter condições de resistir o diabo. Porque ninguém que está debaixo da graça, da bênção, da obediência ao Senhor, vai ter problema com o diabo. Quem tem problema com o diabo é quem muitas vezes esquece de sujeitar a Deus e é soberbo e acha que já está no manais. Ok, então nós temos aqui a introdução, né? Como existe o mundo natural, existe o mundo espiritual, Deus e os demônios existem. Porque eu acho que talvez esse aqui não seja a sua cereja do bolo nessa pregação. Provavelmente isso aqui tudo foi falado lá na hora da libertação. E se você teve um bom pregador na libertação, o povo já entendeu isso. Você pode então dar uma passada aqui, ó, rápida, lendo, ou até não passar. Então você pode falar esse pedaço aqui, que o mundo, o nosso mundo é dividido também em três: espírito, alma e corpo, e que Deus e o diabo estão no âmbito do espírito, a nossa alma está no âmbito do que nós fazemos, né, vivemos, e o nosso corpo está no âmbito do mundo. E a gente então, todo mundo, eu já vi muitas vezes essa pregação. Essa foi a segunda pregação que eu preguei no encontro. A primeira foi Batismo e Visão, há muitos anos atrás. A segunda foi essa. E nós, todos que eu vi, eu falei, eu ouvi pessoas falando, aqui nessa chácara tudo tem sido maravilhoso. Quando voltarmos do encontro para casa, teremos de enfrentar a realidade da batalha. Meu Deus, essa frase eu já ouvi. Essa frase tem cheiro de domingo de manhã. De voltar para casa também é tão gostoso, né? O encontro é maravilhoso, mas eu tenho tanta vontade de voltar para casa também, porque eu amo minha casa. Então, amém. Então nós vamos enfrentar os três inimigos, e os três inimigos começam aqui. O diabo. O ponto aqui fala característica, personalidade e missão. Então, tá aqui, ó, divididinho. Característica, personalidade e missão. Dentro desse texto aqui, acontece algo que eu quero te mostrar. A palestra, essa palestra, ela não vem com os versículos, eu que pus. Ela não vem com essa letra azul aqui, como eu te disse que eu uso ela sempre dentro de um momento especial. O que acontece? Vem só essas partes pretas aqui. Essa palestra aqui, quem vai estar fazendo ela nesse encontro que nós estamos preparando a equipe, é uma irmã que nunca fez essa palestra. Então, eu estava dando uma olhada e vi que essa palestra estava com muitas dessas pequenas frases e um versículo na frente. Olha, aqui tá aqui, ó. O diabo é o pai da mentira, e alguns irmãos também. E tem um versículo. Aqui tem, ó. Satanás é um anjo caído. Tem dois versículos aqui, dois tópicos. É inimigo dos. É inimigo de Deus e dos homens. O diabo procura uma oportunidade. Então você tem isso aqui, um pregador experiente, para ele tá maravilhoso. Ele vai simplesmente ler esses versículos todos, entender o tempo dele e grifar ali alguns que ele vai querer comentar. Então, na hora lá, ele vai pedir para projetar, vai ler o versículo e vai explanar em cima, colocando a característica, a personalidade e a missão, porque o alvo dele nesse ponto é falar da característica, personalidade e missão. Mas nem sempre nos encontros são os pastores, os obreiros, os pregadores que pregam. É uma equipe, nessa equipe tá ali discipuladores, líderes de célula, uma equipe de pessoas que estão crescendo. Então a pessoa que vai pregar não é uma pessoa que prega muito bem, eu adoro vê-la pregar, mas não é uma pregadora, não é uma irmã pregadora que prega a palavra, que tem. Então, aí nisso eu fui ajudar ela
com uma ajuda que pode ser para você, mas não nesse caso aqui, que já está feito, mas em qualquer tipo de sermão. Eu separei, então, peguei aqui de todas essas questões, eu peguei essa parte aqui, ó, que é 1 de Pedro 5:8, coloquei aqui. E eu escrevi para ela, que seja para ela decorar, ou para ela ler, ou para ela interpretar uma explicação do que significa o versículo, que automaticamente está ligado no tópico. O diabo procura oportunidade para nos pegar. Nós vamos sair daqui do encontro, nós vamos para casa, vocês vão para casa, mas deixa eu te contar uma coisa: o diabo vai estar de olho em você, ele vai querer te pegar. E como que ele vai fazer isso? Aí lê o versículo. Ah, mas qual é a explicação? Aí aqui, ó, você prestou atenção nesse versículo? O diabo, ele anda como um leão. Por que ele anda como leão? Porque ele não é o leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas o pior, ele ruge, procurando uma vítima para devorar. Mas presta atenção de novo: se algum leão rugir, ele não pega a sua presa, ele expulsa a sua presa. Qual o sentido do diabo rugir, sendo que ele tinha que vir quietinho? Ele ruge exatamente porque ele está ao derredor. Por que o diabo está ao derredor? Porque Cristo está ao redor. Cristo está ao redor. O diabo, então, tentar te pegar, ele tem que passar por Cristo. Ele vai passar por Cristo? Não. Então ele ruge. Eu vou acabar com a sua vida. Quando você sair dessa chácara, você é meu. Na sua mente. E aí o que você faz? Ele pode entrar lá e acabar com a sua vida? Não. Mas você fica com medo. E o seu medo vai começar a te dar ideias. Para com esse negócio de igreja, que sua vida vai ser problemática com o diabo. Você sabe que você é dos pecadores. Você está iludido com esse negócio. Esse é o rugido dele. Ele vai tentar te pôr medo para que você saia de Cristo. Se você sair de Cristo, agora ele já não está mais ao seu derredor, e sim ao seu redor. Então, entendeu a estratégia do rugido? O rugido de um leão na selva é impossível na caça. O leão ruge para impor suas autoridades, declarar demandas e guerras. Mas, na hora da caçada, eles pisam como se estivesse pisando com um pezinho de algodão. Mas não é esse o caso do diabo, porque ele não pode te atacar, porque Cristo está te protegendo. Então ele ruge para que você tenha medo, saia da presença de Cristo e ali ele te devora. Ok, então eu expliquei isso, coloquei a explicação do versículo 1. Esse versículo tem diversas explicações, essa é uma. Coloquei. Nesse caso, na missão, eu fiz a mesma coisa. Agora eu já não vou ficar lendo tudo para você, tá bom? Então nós tem aqui, ó, peguei Efésios 6:11, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar fortes contra as ciladas do diabo. Então eu coloquei aqui que o diabo vai ter ciladas incansáveis e a pessoa tem que realmente ficar firme, e indiquei aqui que uma das formas dela ficar firme e ser forte é ela andar com outros crentes, nunca ficar sozinha. Tem aqui então, ó, o diabo pode entrar na vida do crente, né? A gente crê que não, que um crente vencedor, um crente que nasceu de novo, o diabo não vai possuir o seu corpo. Porém, ele traz enganos mentais. E ali então pegamos, né, os versículos de Mateus capítulo 12, versos 43, 44, 45, e demos uma explicação. Como vencê-lo? E aí, mesma coisa, Colossenses aqui que fala da cruz. Ponhamos o versículo, demos aqui uma explicação. Essa explicação tem que estar embasada com aquilo que se falaria desse versículo, voltado para as pessoas que estão ouvindo você lá, que são pessoas muito novinhas na fé, que há minutos, há horas aceitaram Jesus. Então, a gente pode colocar aqui: o Senhor fez a marcha do triunfo na cruz. Naquele momento, ele, vencedor, desfila, vai mostrando toda a sua vitória. Nós temos que aprender a olhar para a cruz. Então a ideia aqui é ensinar isso.
olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz, você tem que ver que os seus pecados foram encerrados ali, que a sua vida derrotada foi encerrada ali, a ação do diabo na sua vida foi encerrada ali. Só o fato de ficar encerrando, colocando essas frases, né? Foi encerrado ali, foi encerrado. Isso foi posto aqui de propósito. Para quê? Para você pôr tom na sua pregação, entendeu? Você pode ler com esse tom. Por exemplo, aqui, ó. Os seus pecados foram encerrados ali. Ali aonde? Na cruz. A sua vida derrotada foi encerrada ali. Sabe aonde? Na cruz. Então eu posso usar esse texto para ler, eu posso decorar e eu posso até ensinar em cima dele. Agora a riqueza, aquela riqueza de Cristo, a riqueza da bênção de Cristo, ela é liberada para você. O Senhor levou as suas maldições, mas deixou a riqueza. E aqui no fim coloca ainda: viva com o pensamento nas coisas da cruz. Ouça músicas da cruz, ouça pregações da cruz, declare: eu sou crucificado. Cristo já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Aquele versículo poderoso. Então você está vendo que a gente tem uma explicação que a pessoa pode ler, pode decorar a ideia e pode até mesmo estar encenando em cima dela. Porém, você não precisa usar isso aqui. Deixa eu te falar, isso aqui é uma escolha minha. Então você estudou a pregação e você achou que Mateus 4,4, Jesus resistiu o diabo 3 vezes, é melhor. Porque você vai ensinar que o número 3 é um número de totalidade, que 3 não significa necessariamente 3, mas todas as vezes. E Jesus fez isso por 3 vezes e o diabo fugiu. E aí você pode ir para uma outra linha. Então você cria toda essa ideia. Amém? Pode usar, mas você só não pode gastar o seu tempo num lugar só, né? Porque você tem 9 pontos. 9 pontos, meu amigo, para 45 minutos. Tem que fazer mágica. Vamos lá. A carne, eu não vou mais agora então demorar, porque tudo aqui está no mesmo sentido. Então a carne está aqui, uma introdução, os filhos da carne, e a gente colocou só os versículos para não demorar, porque aqui não é a base mesmo, a base vem aqui, ó. Como vencer o pecado, que significa carne? Fugindo. Ó, fugindo. Ele deu essa ideia, que está escrito em Timóteo 2:22, que fala aqui para fugir das paixões da mocidade. Você já está vendo todo esse escrito aqui. Esse escrito vai mostrar que a melhor coisa desse texto é invocar o Senhor. Então, quando tua base é invocar o Senhor, você consegue fugir do mundo. Da carne, aliás, da paixão da mocidade, você consegue fugir da carne. Então, como que invoca o Senhor? Você invoca orando, você vai invocar o Senhor participando de reuniões de oração, e você pode ter um amigo de junto para invocar com você, e aí que tá, né? Criatividade para esse invocar o Senhor, né? Deixa eu ver se eu consigo ler alguma coisa aqui desse escritozinho. Aqui, ó, vamos lá. Saímos dessa chácara, temos que invocar o Senhor. Nos cultos, nas células, e se a carne apertar, chama algum irmão para invocar o Senhor. Lembra lá, quando você pregou a outra palavra, que vai ter uma palavra que vai falar da visão, vai falar da necessidade de pessoas equipar outra? Então, você vai colocar isso aqui. Outros irmãos vão ser uma base para você invocar junto com eles, até que você venha invocar sozinho, e aí vem a parte do serviço, que é quando você começa a levar outros para a invocação. A obra de Deus é linda e maravilhosa. Bom, então vamos lá. Domine sobre nós. Aí aqui a gente tem o versículo um dos mais poderosos da Bíblia, né? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Tem uma explicação, e aqui você pode, né, ó, tá aqui, né? Ó, repete comigo, né? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aqui você tem que florear. Agora só as mulheres. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora só os homens. Agora todo mundo junto. Vamos dizer isso 3 vezes. E você pode florear, florear. Frisando muito o versículo, frisando muito essa frase: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Então, são uma explicação com base nesse ponto aqui
E bem, o D, só pus o versículo para ler, o mundo, com toda a introdução ali, mesma coisa. Então não tem mais o que eu ficar falando, tá bom? Ó, 1 de João 2,15, tá escrito aqui, tá aqui um ponto que ajuda. Esse ponto que ajuda é uma questão de você. Se você é muito novinho no sermão, você pode pedir para alguém te ajudar com pontos de interpretação. Você vai anotando no lápis e ali depois você pode escrever de caneta, ou se você tem sua palestra online ali, você pode sempre com uma letra diferente para você não fazer adulteração. Inclusive, você tem que saber se seu pastor vai permitir que você faça isso. Pode ser que ele queira que você pregue só genuinamente aquilo que está do lado. Eu tinha uma irmã, essa irmã é minha irmã mesmo, de sangue. Ela pregava nos encontros quando nós éramos da mesma igreja. Ela mudou para outra cidade, mas ela continua lá, cuidando de uma igreja e ela prega nos encontros que ela faz lá. E ela então tinha o sermão do papel que vinha para ela pregar e um caderno do lado com as anotações dela ali. Então ela acompanhava com o sermão e o caderno. Ela não rasurava ali, ela não alterava aquele sermão que era entregue para ela, mas tudo ali que ela apanhava no caderno ali era aquilo que ela tinha sido fruto de experiência, de testemunho ou de coisas que ela entendeu. Tipo isso aqui, mas no meu caso eu já tenho essa liberdade para colocar isso aqui. Ok, B, mesma coisa. E, por fim, aqui, algo dito. Então é isso. Quero que você se dê muito bem com essa palestra. E se você ver, eu coloquei esse destaque azul bem menos do que os tópicos davam. Né? Os tópicos davam ali 5 tópicos, mas eu destaquei um só. Porque a ideia aqui não é você encher o pessoal de palavras, é você ser muito dinâmico. Lembre-se que eles acordaram, eles estão quebrados e eles estão com a expectativa do sábado que foi muito forte. Então você não pode ser mole, não pode dar mole nessa palavra, mas essa é a palavra que pode encher eles de vida e encher você de fé. Eu cresci muito quando preguei ela pela primeira vez, eu me preparei. Quando eu conheci a igreja de células, eu já era um pregador, então eu já tinha alguma habilidade, foi muito divertido para mim, porque acabei pregando ali, chamando a atenção da galera, foi um negócio que eu desejo para todo mundo que prega a palavra, tá? Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor te encha de sabedoria e tua palestra vai ser poderosa. Amém? Fica com Deus.